Eu sou a professora Lucimar Rodrigues e estou aqui para a nossa terceira videoaula da disciplina Metodologias Ativas, Dinâmicas de Grupos. Tratamos de metodologias de aula, né? E falamos aí então dos nossos professores, nos recordando de como é que eles nos cativaram, que eles nos fizeram guardar lembranças de alguma aula especificamente, né? E identificamos que isso estaria relacionado então a novas posturas desses docentes, né? Então, com relação aos demais, novas diretrizes escolares que foram adentrando aí, trazendo a possibilidade de os professores criarem metodologias diferenciadas, novas maneiras de avaliar os alunos. Então tem alguns que lembraram, né, de momentos em que o professor avaliou de maneira diferente, isso marcou a nossa vida escolar, novas metodologias, né, então o uso de formas diferentes de dar aula, e foi isso que nos fez efetivamente nos recordarmos, nos lembrarmos desses professores. Paulo Freire já fala sobre metodologias ativas, né, quando ele menciona que a aprendizagem é a superação de desafios, é a resolução de problemas, é a construção de conhecimento, e que tudo isso está relacionado a experiências prévias dos alunos, né? Então, que a aprendizagem, para ser efetivamente significativa e gerar ao aluno autonomia, a aprendizagem tem que gerar nessas condições, né, de superação de desafios, de resolução de problemas, de construção de conhecimento. As metodologias ativas, né, são um processo de aprender. Então, ela trabalha especificamente a questão de desenvolver aí novos processos de aprender a partir de experiências reais, né? E dentro de diferentes contextos. Então, essa definição que a gente pode pensar em metodologias ativas. O caminho das metodologias ativas, né? No caminho das metodologias ativas, o professor tem a função de orientador. Então ele entra, né, nas metodologias ativas como um orientador, e o estudante ele entra com o intuito de realizar pesquisas, refletir, decidir. Então por isso gera a autonomia do aluno. Então ele entra como um participante ativo também, né, do processo de aprendizagem. As metodologias ativas que nós veremos neste grupo, né, que nós estamos iniciando, são especificamente a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem colaborativa, a discussão em sala de aula é uma metodologia ativa que nós veremos nesse módulo, a aprendizagem baseada em equipes e a aprendizagem baseada em pares, né? Então, quando nós criamos a aprendizagem em parceria com um colega de sala, por exemplo, né? E nós vamos iniciar esta videoaula especificamente falando da aprendizagem baseada em projetos. É importante a gente saber que no uso das metodologias ativas, dificilmente a gente utiliza uma única metodologia ativa numa aula, né, num processo que a gente utiliza aí na aprendizagem dos nossos alunos. Então, na verdade, ela sempre vem conjunta, ela sempre vem com outra metodologia, né? Então, quando nós observamos um processo de uso de metodologias ativas, nós observamos que ela viabiliza a aprendizagem real, que está lá na fala do Paulo Freire. Ela é significativa, ela é ativa, ela é mais globalizada. Então, quando iniciamos aí as definições da aprendizagem baseada em projeto, nós encontramos isso, né? E quais são aí os pré-requisitos para nós trabalharmos com a aprendizagem baseada em projetos? Ter conteúdo relevante para trabalhar, desenvolver habilidades mais refinadas que a simples memorização nos alunos, ter espírito de exploração. Então isso tanto o professor quanto o aluno tem que ter esse espírito de exploração para efetivamente utilizar essa metodologia ativa, criar a necessidade de saber. Então nós temos que
que gerar a curiosidade no aluno de saber mais sobre aquele assunto que nós queremos desenvolver, dar oportunidade de voz e de escolha aos alunos, né? Incluí-los no processo de revisão e reflexão da aprendizagem e apresentar em público. Então, na verdade, a aprendizagem baseada em projeto, ela tem todos esses quesitos e ela encerra, né? A gente termina o uso dessa metodologia com a apresentação de um produto publicamente, ok? Então nós podemos pensar que o circuito, né, que nós trabalhamos quando utilizamos a aprendizagem baseada em projetos é que nós temos que ter uma motivação para desenvolver um projeto. O aluno é protagonista e não simples, né, avaliador, simplesmente um participante, ele é ativo no uso dessa metodologia. Esse processo gera autonomia do aluno, porque ele tem que buscar, ele tem que pesquisar, ele tem que refletir sobre aquilo que ele pretende buscar. Remete, né, ao final desse processo, remete a uma avaliação. Então nós temos que avaliar, aí o aluno também se avaliar, né? Então nós podemos dizer que existe uma autoavaliação e uma avaliação dentro desse processo de aprendizagem por projetos e a construção de um artefato, né? Que seria aí a finalização da aprendizagem baseada em projeto. E aí eu gostaria de citar para vocês o uso dessa metodologia numa sala de pedagogia na disciplina Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa. Então, nesta aula, para fazer uso desta metodologia, discutimos entre professor e alunos, né, para definirmos o que nós gostaríamos de gerar, que projeto no qual nós gostaríamos de trabalhar. Concluímos juntas que nós poderíamos realizar um livro autobiográfico, então esse seria o produto do nosso projeto, né, da nossa utilização aí da metodologia com o projeto. A duração desse projeto seria aproximadamente 4 meses, que são os meses escolares entre o início do semestre e o final do semestre, antes das provas. Então pensamos de fevereiro a maio, por exemplo, de trabalharmos com esse projeto no primeiro semestre de 2019, e o produto final então seria um livro autobiográfico das alunas daquela turma especificamente com a qual nós iríamos desenvolver esse projeto. Utilizamos aí a seleção do tema, então do título do livro que nós iríamos produzir e pensarmos cada uma individualmente no título da sua própria autobiografia. Montamos o esqueleto, então como é que ficaria, né? Quantas autobiografias nós teríamos, quantas páginas teria esse livro. Pensamos em dividir a nossa história, né? Como é que nós montaríamos a nossa história, então do nascimento, a família, o nosso período de infância, de vida escolar, de desafios e conquistas como professores, já terminando o curso de pedagogia. Pensamos em então realizar uma pesquisa da nossa história pessoal, tivemos que consultar nossos pais, tivemos que consultar esposos, filhos, para nos recordarmos de detalhes da nossa vida. Iniciamos fazendo a escrita manual da nossa vida no próprio caderno, então o uso da letra cursiva, né? Então iniciamos aí fazendo o manuscrito no nosso caderno da nossa história, para não esquecermos e irmos construindo passo a passo e não de uma vez só. Depois nós digitamos e diagramamos essa nossa história que estava, né, no manuscrito do caderno, usando uma ferramenta de tecnologia que é a Canva. Fizemos a revisão dos textos entre as duplas em sala de aula, então nós trouxemos esse material para a sala de aula já pronto e aí trocamos em duplas para que nós pudéssemos revisar o material e não ficar somente na função do professor fazer essa revisão, e até sugestões que os nossos colegas nos deram para que nós melhorássemos aí a nossa autobiografia. Selecionamos a capa, o desenho que nós queríamos para acompanhar o título que já tínhamos pensado para a capa do nosso livro, montamos o livro, né, das autobiografias e realizamos a exposição dele lá na biblioteca, né? Então o livro é este aqui,
que eu estou mostrando para vocês, né, que está lá disponível na biblioteca, vocês podem ir, folhear, conhecer mais detalhadamente esse nosso material. E aí, confirmando, né, o que eu mencionei, que a gente não utiliza uma única metodologia ativa quando nós vamos elaborar uma atividade de aprendizagem. Nesse caso, nós já utilizamos a aprendizagem por projetos e também utilizamos a escrita permeando o currículo, né? Então, essa escrita nossa que iniciou como manuscrito e depois foi remetido aí para digitação utilizando uma tecnologia, isso já nos mostra aí, né, o uso de outra metodologia. Quando trocamos em pares a nossa autobiografia, nós utilizamos uma outra metodologia que é a aprendizagem em pares e selecionamos, então, iniciou assim, né, a nossa capa do nosso livro, que escolhemos juntos, os passos que marcaram minha história, foi o que as alunas escolheram. Para mim, né, para a professora, nesse caso, vira uma produção. Então é uma produção porque é uma edição de produção interna, né? O livro de autobiografia que está exposto na biblioteca. Cada uma gerou, né? Depois que nós observamos quantas nós éramos e quantas páginas poderia ter esse livro, observamos que daria para escrevermos 2 folhas, frente e verso, cada aluna. Então nós produzimos isso, né, cada uma a sua, colocando fotos, imagens de momentos importantes da nossa vida e o resultado foi então esse livro que nós produzimos com as nossas autobiografias. Então, dentro, né, cada uma tem a sua historinha contada e revisada pelas próprias colegas. Então, nós utilizamos uma metodologia de ensino da língua portuguesa para podermos praticar e futuramente utilizarmos com os nossos alunos e fizemos uso das metodologias ativas, né, e particularmente ou mais acentuadamente aqui, a aprendizagem por projetos, ok? Era isso para esta aula. Em cada momento que nós retornarmos aqui, falaremos das outras metodologias ativas, então, que pretendemos esmiuçar nesta disciplina, ok? Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!